Olá, meus feras, bom dia, meu amado aprovado. Voltamos aqui com Arnold Sommerfeld. A gente sabe, né, que quando um átomo possui mais de um elétron, esses elétrons passam a interagir um com os outros. É uma lógica. Você tem aqui um núcleo e ao redor você tem a eletrosfera. Se você tem mais de um elétron nessa eletrosfera, logicamente eles vão interagir. Logicamente vai haver uma repulsão entre eles, certo? E não vai haver uma atração porque eles são de mesma carga. Bacana? E esse fato torna complexo determinar os níveis de energia que os elétrons se movimentam. Você lembre que nível de energia é Bohr. Bohr, deixa eu escrever aqui Bohr. Bohr propôs o seguinte, né? Que o átomo ele tinha um núcleo e ao redor do núcleo eu tenho os níveis de energias. Quem são eles? K, L, M, N, O, P e Q de crocodilo. Km, N, O, P, Q, que seria o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou se você preferir, você pode chamar de camada, certo? E que esses elétrons se movimentam em cada nível, né, de energia e eles se movimentam ao redor do núcleo. Você vai lembrar que essa energia é quantizada e ela só é alterada quando fornecemos ao átomo uma certa quantidade de energia térmica, elétrica ou luminosa que vai fazer o elétron saltar de uma camada para outra. Isso aqui já foi para das aulas anteriores aí. Então, camadas é Bohr. Aí o que aconteceu? O tempo foi passando, a tecnologia foi melhorando, e aí Sommerfeld analisou o espectro, aquele espectro que a gente estudou agora, né, que você estudou agora nas aulas para trás. Aquele espectro de raias ou de bandas coloridas, ele observou que aquela linha que era uma coisa só, na verdade, eram mais de uma linha, como a gente está vendo nesse desenho aqui, certo? Então, na de Bohr é o seguinte, deixa eu fazer um pouco mais grosso que você vai entender. Para Bohr, deixa eu ver se eu faço, pronto. Para Bohr, aquele espectro visível que era, na verdade, uma única raia, uma única banda de cor, na verdade, ficou provado depois que era várias raias menores. Vou tentar explicar de um jeito bacana para que você entenda, para que fique mais fácil o raciocínio de Sommerfeld, né? Que é o seguinte. Na época de Bohr, do nosso querido Bohr, está aqui Bohr, as raias tinham uma única cor. Sommerfeld, essa mesma raia, era dividida em pequenas raias de cores. E aí a gente conclui o seguinte, de acordo com Bohr, eu tenho aqui o núcleo do átomo, certo? Núcleo. E aqui eu tenho a eletrosfera. Quando um elétron salta, eita que esse elétron ficou grandão. Deixa eu diminuir aqui. Quando o elétron salta de um nível de energia interno para um nível de energia externo, ou melhor, quando ele salta de uma camada para outra, absorvendo energia, na volta para a sua camada de origem, porque ele não vai ficar aqui todo o tempo, né, porque não é a camada de origem dele, ele nem tem energia suficiente para estar aí, esse cara vai emitir uma onda eletromagnética, que é o fóton que a gente já estudou. Beleza? E dependendo do comprimento de onda, a gente vai ver. Bacana. Então o que ele achou? O seguinte, cada corzinha dessa aqui é um salto quântico do elétron. É o salto de um elétron para uma determinada camada.
Aí o que é que Sommerfeld analisou? Que, na verdade, aquela raia, vou botar aqui, se eu boto aqui com o mesmo tamanho para você entender. Aquela raia que tinha uma cor só, por exemplo, azul, vou fazer aqui o elétron saltou daqui para cá, opa, fazer vermelhinho. O elétron saltou daqui para cá. Na volta, ele vai emitir uma onda eletromagnética. O que se observou é que na época de... A diferença aqui é de 13 a 15 anos, tá? A diferença de uma teoria para outra. Primeiro veio a teoria de Bohr. Essa raiazinha aqui, que na verdade na época de Bohr era só um tracinho, era uma única raia, ela tinha raias menores de mesma cor, praticamente, né? Quase a mesma cor. E aí Sommerfeld concluiu o seguinte, que para que esse salto desse elétron para cá, lembre-se, na época de Bohr, cada cor era um salto de uma camada para outra. Sommerfeld observou que esse elétron ao saltar, ele emitia mais de uma cor, uma raia. Então ele concluiu o seguinte, cara, esse elétron, antes de ir para a sua camada de origem, ele saltou, por exemplo, primeiro ele saltou daqui para cá, opa, cadê o azulzinho? Primeiro ele saltou daqui para cá, emitiu uma onda eletromagnética. Depois ele saltou para cá, emitiu outra onda eletromagnética. Depois ele saiu para cá, outra onda magnética, e às vezes de mesma cor. E aí ele concluiu o seguinte, que na verdade aquela única raia que tinha de cores na época de Bohr, na verdade ela era distribuída, deixa eu escrever aqui o nome do cara, na verdade ela era pequenas raias, entre essas, na verdade essa raia essa única raia, na verdade, ela tinha dentro delas pequenas raias menores, ou seja, se cada raia dessa é um salto de um subnível, e depois de Sommerfeld ele viu que essa raia tinha várias coresinhas, então ele deduziu o seguinte, que entre as camadas de energia existem as subcamadas, que aí ele botou o nome de subnível. E aí, né, foi convencionado, né, que as linhas, o desdobramento das linhas do espectro indicava que os níveis de energia, N é a camada, né, os níveis de energia K, L, M, N, O, P e Q, entre eles existiam as subcamadas, os subníveis de energia, que foi convencionado a letra L, que é S, P, D, F, que você vai lembrar, né? E uma curiosidade, às vezes os alunos perguntam, Sandrão, e essas letras foram dadas assim aleatório? Não. S é sharp, quer dizer nítido ou definido, por conta do seu aspecto formato regular, em forma de esfera, que a gente vai ver daqui a pouco. P, principal, né, em forma de halteres, duplo ovoide. D é de difuso, né, distorcido, pois a função da probabilidade da nuvem eletrônica estar nesse tipo de orbital formam figuras mais irregulares relativamente frente ao S e ao P. E F, que é fundamental, que é formado por 6 lóbulos. Depois a gente vai ver esses caras mais a fundo, certo? Mas eu posso adiantar que esses nomezinhos aqui, ó, o nome dos orbitais vieram de nomes das características espectrais atômicas, bem antes da mecânica quântica, né, ter sido formalmente inventada, né? E a gente vai ver que cada orbital consegue conter somente 2 elétrons. Então, quem é o pai das camadas? Bohr. Quem é o pai das subcamadas?
Sommerfeld. Então, Sommerfeld propôs que os elétrons, além de estarem em níveis de energia, eles também estão em subníveis de energia, certo? E aí, esses subníveis de energia têm determinadas órbitas, né? Pode ser órbita circular ou órbitas elípticas. E aí, ele fez o seguinte, por exemplo, ele formulou a seguinte teoria, né? Que é o seguinte: cada nível de energia, que a gente já sabe que nível de energia, cada nível de energia é representado pela letra N. Cada subnível de energia, deixa eu aumentar aqui, de energia é dado pela letra L, certo? Então, cada nível de energia N está dividido em N subníveis, que correspondem a órbitas circulares. Então, um N é uma órbita circular. Órbita circular. Bacana? Esse é o nível. Os caras que têm órbitas elípticas são representados por N-1. Esse N-1 indica as órbitas elípticas. Órbitas elípticas. Bacana? Por exemplo, um cara que está na primeira camada. A primeira camada não tem órbita elíptica, só tem órbitas circulares. O cara está na segunda, da segunda camada, 2 menos 1, 1. Então o cara tem uma órbita circular e uma órbita elíptica. O cara está no nível de energia 3, né? Ou seja, terceira camada possui uma órbita elíptica, possui uma órbita elíptica e duas órbitas uma órbita circular e duas órbitas elípticas, 3 menos 1, 2. E assim por diante, beleza? Bom, e aqui eu quis mostrar para você os subníveis. Então, por exemplo, o subnível, o L, vamos, no caso, a camada K, vamos aqui para a camada K. A camada K, ele tem uma única órbita circular. Então, na verdade, a gente teria, você vai ver em número quântico secundário 0. Já o cara da camada L, que é a segunda, ele tem um cidadão que tem um subnível 0 e 1, certo? Ou seja, lembre-se que L é o subnível. E você está observando que os subníveis são dados números. 0, 1, 2, 3. Bacana? Então vamos lá. Continuando aqui, nós teríamos o quê? Para a camada M, que seria a terceira, eu teria o quê? Eu teria o seguinte, deixa eu apagar aqui, porque eu estou fazendo tudo da mesma camada, né? Para a terceira camada, que é a M, eu teria os subníveis L igual a 0, L igual a 1 e L igual a 2. Uma órbita circular e duas órbitas elípticas. Se você observar, a gente aqui já está começando a estudar os números quânticos, certo? N é o número quântico principal e L é o número quântico secundário, ou azimutal também. E para a quarta camada, por exemplo,
onde N é igual a 4, quarta camada. Você tem aqui uma elipse, que vai ter um número quântico secundário 0. Outra órbita elíptica igual a 1, L igual a 2 e L igual a 3. Bacana? Certo? Que na nossa, aqui no ensino a nível médio, você vai ver que é S, P, D, F, né? Bacana? Bom, o que eu quero voltar aqui com você, eu vou voltar, daqui a pouco eu volto aqui, é lembrar o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Eu apaguei Bohr, mas não precisava. Mas você já sabe que o de cima é o Bohr e o de baixo é. O que nós temos aqui é que esse modelo proposto para Bohr, ele é um modelo que serve de camadas, né? Que serve para o hidrogênio, ou para hidrogenoides, que são aqueles caras, os hidrogenoides, anota aí, são aqueles caras que têm um elétron só. Por exemplo, o hidrogênio, que tem um próton e tem um elétron. O hélio, que tem 2 prótons, se perder um elétron, ele virou um hidrogenoide. O lítio, que tem 3 prótons, se perder 2 elétrons, ele vira um hidrogenoide. Hidrogenoide é a espécie química que tem um elétron só. E aí, Sommerfeld observou, eu gostaria, não sei se você visualizou, mas isso aqui é uma pirâmide, né? E aqui é a luz, né? O feixe de luz, e aqui está se dissipando em cores, né? Igual a gente viu lá no espectro, lá, e no prisma, né? De Nicol. Já, ou seja, o modelo de Bohr, ele é limitado. Ele é limitado para hidrogênio ou hidrogenoides, aqueles caras que têm um elétron só. Já o modelo de Sommerfeld, ele já é mais abrangente, né? Por quê? Porque, meu amado, cada salto desse aqui, embora, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenha da camada aqui N igual a 2, ou seja, segunda camada, N igual a 3. Lembre-se que N é a camada, tá? Quando o elétron salta daqui para cá, lembrando que entre as camadas, vamos supor que eu tenha 2 aqui, né? Certo? Eu fiz do mesmo tamanho, mas não é. Quando você salta dessas camadas, eu tenho os subníveis, certo? E esses subníveis têm níveis de energia, olha a onda eletromagnética, muito próximos, mas diferentes, certo? Então, eu tenho aqui o subnível de energia, né? Lembra do HA, lembra da nossa querida equação de Planck, né? 2, 3. Esses caras vão ter níveis de energia, para ficar mais fácil para você, eu vou botar energia, tá? Botar um E. Esses caras têm níveis de energia diferentes, certo? Mas são muito próximos uns dos outros. Ou seja, se o nível de energia é muito próximo, geralmente as coresinhas são quase as mesmas. Bacana? Certo? Esse era o aprofundamento que eu queria fazer para você. E aqui nós chegamos no modelo atômico de Sommerfeld. O modelo atômico de Sommerfeld, ele fala o quê? Ele fala que nós temos uma órbita circular e nós temos as órbitas elípticas. Então, esse é o modelo atômico de Sommerfeld, beleza? Nesse caso aqui eu tenho uma órbita circular e tenho 3 órbitas elípticas, beleza? E aí faz uma certa correção no modelo de Bohr. Bacana? Então não esqueça. Modelo atômico de órbitas circulares, Bohr. Modelo atômico com órbitas circulares e elípticas, Sommerfeld. Beleza? Esse aqui é o modelo atômico. Modelo atômico de Sommerfeld.
Beleza, meus jovens? Bacana? Bom, e agora vamos entrar num assunto aí bacana, que eu acho que vocês estavam esperando, que são os modelos atômicos atuais. Um abraço e espero você na próxima aula.